31 de outubro, data em que se comemora o Dia da Reforma. O que foi a Reforma? O que nós podemos falar dela? O que comemorar e o que refletir? No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano alemão Martin Luther prega nos portões de Wittenberg as 95 teses, criticando práticas da Igreja Católica da época e abrindo espaço para questionamentos da instituição. O que talvez Lutero não sabia, que isso agradaria também aos príncipes alemães, muito interessados em se livrar do jugo de Roma. Fome, violência, miséria e uma crise. Estaria eu falando da nossa época? Poderia muito bem ser. Mas o que eu realmente estou falando é da Alemanha do século XVI, somado ao fato que ela estava dividida em pequenos estados, ainda sob o jugo do Sacro Império, e também uma crise econômica se abatia sobre ela. No século XVI, a Alemanha passava por uma crise, a Itália passava por uma crise. Mas no ano de 1929 e no ano de 2008, o mundo conheceu as suas crises. Nós, humanos, parece que somos dotados de uma ciclicidade histórica, aquela que algumas condições parecem se repetir durante períodos diferentes do tempo que a história estuda. O que nós vamos fazer então? Pensar que isso é da nossa natureza ou apenas que nós não superamos os nossos problemas? Com a queda de Constantinopla no ano de 1453, a rota do comércio do Oriente é fechada para os cristãos. As cidades italianas que faziam esse comércio e faziam todo esse trabalho acabaram entrando em crise. O eixo econômico então passa das antigas cidades italianas, tais como Veneza e Florença, para a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. O que a Alemanha tem a ver com isso? A Alemanha fazia negócio com os italianos. Logo, as cidades que antes tinham pujança, agora começaram a ver os primeiros sinais de miséria. Cidades italianas, tais como Veneza, Florença e Nápoles, faziam comércio diretamente com o Oriente. Uma vez que esse comércio for interrompido, as cidades do norte da Europa, que compunham a Liga Hanseática, ficaram sem ter o que comercializar. Boa parte dessas cidades eram alemãs. Exatamente era o mundo onde Lutero havia nascido. Ele teria visto o fim de uma pujança e o início de uma era de miséria, ou seja, o outro lado. O que fez ele perguntar exatamente se esses mundos de finanças e comércio poderiam adentrar o mundo da religião. E isso veio à tona quando ele, de fato, diz que a religião não pode ser comercializada diretamente na crítica às vendas de indulgência. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Comparar 1517 com 2016 e ano que vem 2017, diferença de 5 séculos, primeiro que é salutar e segundo que é extremamente necessário. Porque parece que essa ciclicidade que eu falava antes, ela nos afeta. Nós passávamos por uma crise em 1517, o mundo ainda não era extremamente globalizado, mas aquele mundo começava a entrar em crise, mudanças viriam. Em 2016, ou melhor, a partir de 2008, nós temos uma baita de uma crise que afeta todos nós, com desemprego, com medo de violência, com medo das mais diversas mazelas humanas. E a pergunta é, enquanto cristãos, o que nós devemos fazer e de que lado nós devemos estar? Por isso que eu coloco o vídeo do Neil e do Morfeu discutindo sobre, exatamente, sobre escolhas. De que lado tu estás? Tu quer simplesmente pegar e tomar a pílula azul e dormir e acreditar no que tu quiser
e achar o cristianismo, que realmente tu quiser, o cristianismo é esse aqui. Ou tu quer ir atrás da verdade, que Lutero nos oferece através de uma Bíblia em alemão na época, e agora em todas as línguas nacionais ele abriu uma outra possibilidade. Então, de que lado nós estamos? Todo dia 31 de outubro, eu me pergunto de que lado eu estou da história, de que lado nós temos que ficar da história. Por isso, vá à Escritura Sagrada e descubra que lá mais ou menos vai te ensinar. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e bom 31 de outubro. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composed